Olá, amigos, domingo, dia 28 de julho, chegamos aí na leitura 1035, estamos discorrendo aí no terceiro trimestre do ano, né, sobre o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Marcos, e o título de hoje, Acalmando a Tempestade. Leitura de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao 41. O que aconteceu nessa história e que lições podemos tirar delas sobre quem é Jesus? Que história é essa? Bom, é quando Jesus diz aos discípulos, passemos para o outro lado. Leia lá Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, para você ver todo o contexto, né? Bom, o que aconteceu e que lições podemos tirar dessa história e o que ela fala sobre Jesus? Primeiro, mostra o nível de fé dos discípulos e a falta de atenção nas palavras de Jesus, quando Jesus deu uma palavra de fé e convicção que foi, passemos para o outro lado. E o que é revelado, né, a respeito de Jesus? Bom, Jesus é aquele que tem todo o poder, revelando Jesus como Filho de Deus. No início de Marcos capítulo 4, Jesus entrou em um barco para ensinar a multidão que estava na praia. Em Marcos capítulo 4, verso 10 ao 12, parece que ele deve ter saído do barco e conversado com os discípulos em particular. Agora, depois de um longo dia de ensino, os discípulos levavam Jesus no barco, assim como estava indo, né? Isto é, muito cansado. Ele imediatamente adormeceu na almofada do barco que estaria na polpa. Uma grande tempestade surgiu no lago e o barco corria o risco de afundar quando os discípulos acordaram o mestre. De maneira contundente, Jesus ordenou que o vento e as ondas se aquietassem. Que lago que é esse, amados? Nós vimos ontem aqui, né? Um laguinho, né? De aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Então veja aqui o risco de o barco afundar ali e o perigo era eminente, né? Então Jesus ordenou, né, que as ondas se aquietassem. E uma grande calmaria veio sobre o lago e os discípulos ficaram espantados com a demonstração do poder divino. Leitura de Salmo 104, verso 1 ao 9. Como a imagem de Yahvé nesse texto, né, se compara a Cristo acalmando a tempestade. Bom, na história aí de Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41, se encaixa em um padrão bíblico comum de uma teofania, ou seja, a aparência ou revelação da divindade, né? 5 características são comuns nesses eventos. Primeiro, a demonstração do poder divino, o medo humano, a ordem não tema, as palavras da revelação pela qual Deus ou o anjo apareceu. E 5, resposta humana à revelação. 4 das 5 características nessa história, acalmar a tempestade, a demonstração do poder divino, o medo dos discípulos e o medo humano, né? A pergunta, por que estão com tanto medo, de Marcos 4,40, corresponde a não tema. A pergunta dos discípulos, quem é este, né, de Marcos 4,31, é a resposta humana. O que está ausente são as palavras da revelação. Esse detalhe que falta se encaixa no tema do segredo da revelação, que percorre todo o livro, no qual a verdade sobre Jesus é revelada. A pergunta dos discípulos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Leva o leitor a preencher a resposta das palavras que faltam na revelação. Ele é o Filho de Deus, o próprio Senhor. Como aprender a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações? Bom, amados, eu respondi aqui, por fé. Crendo em sua palavra quando ele diz, não temas, eis que eu estou convosco, seja forte e corajoso, né? Então é nisso que nós temos que nos apoiar e confiar, porque ele
deu uma palavra, ele lançou uma palavra. Ele não disse assim: bom, vamos aí, eu vou descansar um pouco aqui na polpa do barco, vocês vão remando, e se tudo der certo, nós vamos chegar do outro lado. Tomara aí que não dê nenhuma tempestade. Foi isso que Jesus falou? Não. Ele certamente anunciou que iria descansar, ou simplesmente se deitou na almofada na polpa e deu uma palavra de ordem: passemos para o outro lado. Então não importa as circunstâncias a qual nós estamos vivendo, o que importa é que nós temos uma palavra: passemos para o outro lado. Se hoje estamos aqui, tem a eternidade do outro lado, na outra ponta, nos aguardando. E o que nós precisamos fazer? Apenas confiar e seguirmos aí a direção do Espírito Santo. Às vezes nós precisamos recuar para pegar impulso, para podermos ir mais longe. Que seja feita a vontade de Deus na minha e na sua vida, e sempre para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Louvado seja Deus. Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, nós te damos graça pela tua palavra, nós nos submetemos à tua palavra, nós declaramos que tu és o único Deus da nossa vida, o único Deus verdadeiramente vivo, que vive e reina hoje e eternamente. E nós declaramos que nós somos totalmente dependentes da ação do teu Espírito, do Espírito Santo, que nós estamos à tua disposição, que nós estamos, além de dispostos, estamos comprometidos em viver a tua palavra. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.